Você a tem aí? A palavra de Deus? Pode ser assim, pode ser no smartphone, não importa. Este lugar, ele tem se notabilizado porque aqui se prega a palavra. E é com alegria grande que nós iniciamos o tema Filhos do Coração. Tenho que dizer que quando nós escolhemos pregar um salmo ou um texto mais simples da Bíblia, não dá muito trabalho. Mas quando escolhemos falar de um assunto que quase ninguém fala, dá um pouco mais de trabalho. Mas é compensador. Quando nós usamos a expressão filhos do coração, o que é que vem à sua mente? Pensa um pouco. A primeira coisa que vem à mente da maioria é um filho adotivo, uma filha adotiva, certo? Filhos do coração. Então é comum você andar por aí e de repente alguém lhe apresentar o filho e dizer, é filho do coração. Filhos do coração. Adotar requer muita disposição mental e emocional. Além de uma disponibilidade autêntica, é imprescindível a decisão de demonstrar amor incondicional. Por que adotamos? Às vezes o casal não consegue ter filhos, adota. Às vezes a família é surpreendida com uma criança que é deixada em algum lugar. Ou então, uma mulher se casa com um homem que já tem filhos, ou um homem se casa com uma mulher que já tem filhos, e um monte de outras possibilidades. A palavra adoção, ela também está na Bíblia. E na Bíblia, a sua tradução do grego é huiostesia, que significa tornar filho alguém que por sentido natural não é. Tornar filho alguém que de um modo natural não é. Deus deixou aqui na palavra, aliás, eu queria fazer um elogio à palavra. Se você quiser romance, não precisa assistir nenhum filme, tem aqui na palavra. Se você quiser drama, não precisa assistir nenhum filme, tem aqui na palavra. Se você quer ler sobre guerra, não precisa, porque você tem aqui na palavra. Se você quiser romantismo, tem aqui na palavra. Mas há uma coisa que não está nos outros livros, nem nos filmes, nem em outras mídias. É a salvação. Examinais as Escrituras, é a palavra, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Aqui na palavra, por exemplo, nós encontramos uma princesa adotando um garoto que foi deixado no rio. Adoção, Moisés. Nós encontramos Noemi cuidando de Ruth, viúva. Nós encontramos o profeta Eli adotando o menino Samuel, que a mãe Ana levou para o templo. Nós encontramos o rei Davi adotando Mefibosete. E eu poderia falar de uma porção de experiências que estão aqui, no maior de todos os compêndios, inclusive de adoção. Um último exemplo. Uma menina que perde os pais, é adotada por um primo. O primo se chamava Mordecai ou Mardoqueu.
essa menina se torna rainha e Deus a usa para livrar o seu povo, o povo judeu. O que fazer e o que não fazer? Primeiro, avaliar antes se poderá cumprir com o papel de pai ou mãe. Você pode consultar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você pode ir a um juizado. Você pode procurar um advogado. Tem 1 milhão de maneiras. Mas, se você não pode cumprir o papel de mãe ou de pai, então você não é apto para adotar. Porque não pode fazer diferença entre um filho adotado de um filho natural ou biológico. Porque tem que saber a hora certa de contar as coisas. E eu posso dizer, porque com 61 anos na segunda-feira eu já vi muitas coisas, e eu já vi gente que escondeu muito tempo. Eu não vou citar nomes porque é uma questão muito pessoal. Mas as pessoas vão escondendo. E um dia a criança ou o adolescente ou o jovem descobre. Outra coisa, medo de responder quando são perguntados. Não pode enganar. E uma outra coisa, responda apenas o que é perguntado. Não precisa dar explicações. Há um texto na Bíblia onde Abraão considerava o seu escravo mais antigo como sendo adotivo. E quando Deus apareceu dizendo, você terá um filho, ele falou assim, quem é o meu herdeiro é um escravo. É o Damasceno, Eliezer ou Eliezer. Se você analisar a Bíblia, você vai descobrir que mesmo pais naturais, por vezes, têm dificuldades de tratar igualmente os filhos. O tratar igualmente não significa tratar igualmente aos desiguais, porque isso é uma falácia. Cada um tem que ser tratado de um jeito, porque cada um é um. Porém, todos têm que ser amados igualmente. Essa é a diferença. Abraão tratou Ismael de um jeito, tratou Isaac de outro jeito. Quando você olha, por exemplo, para Jacó, a Bíblia diz que ele amava muito mais o filho José do que os demais filhos. Então não é porque é adotivo, ama menos ou ama mais. E eu não estou aqui para dizer que o adotivo é mais amado ou menos amado. Mas há diferenças. Por exemplo, quando Absalão morreu, Davi chorou amargamente. Porque provavelmente ele não tenha sido um bom pai. Provavelmente. Por outro lado, Jó, quando os filhos morreram e ele recebeu a notícia, ele adorou ao Senhor. E a Bíblia confirma, e nisso ele não pecou. Por quê? Porque Jó todos os anos fazia uma roda de sacrifícios para cada um dos seus filhos. Que sacrifício eu faço pelo meu filho? Que sacrifício você faz pelo seu filho? É bom demais quando nós vemos os pais e os filhos juntos, na casa de Deus. Os pais e os filhos se distraindo, passeando, se regozijando. Os pais e os filhos viajando. Por exemplo, estou vendo meu amigo Geibel aqui com a filha. Bem-vindos, viu? Também estou vendo o Vander, que está aí com o pai do lado. E tantos outros, a Mari, que está do lado do pai. Outros estão do lado da noiva, do noivo, da esposa. Você não precisa chorar. E com relação a nós, a você e a mim, o que é que nós somos? É hora da Bíblia. Quero que você acompanhe comigo Efésios, capítulo 2. E eu prometo ler
uns 3 textos hoje, não mais do que isto. Capítulo 2 de Efésios, começa no verso 1. É uma carta de Paulo aos cristãos que viviam numa cidade chamada Éfeso. Efésios 2, 1 em diante. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos filhos da ira. O que éramos nós? Filhos da ira. Como nós nascemos? Como filhos da ira. Como Davi disse que nasceu, em pecado me concebeu a minha mãe. Isso é o que você e eu somos, filhos da ira, por natureza. O restante do texto diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando nós nascemos, nós somos filhos da ira. Mas, quando entregamos o nosso coração ao Senhor, acreditando e confiando nele, Deus diz que nós nos tornamos a sua família. Deus diz que nós somos adotados. Efésios, volte uma página apenas. Capítulo 1, verso 5. Aqui diz que Deus nos escolheu ou predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Nós somos por natureza filhos da ira, mas Deus, em sua misericórdia e bondade, nos adotou para nos tornarmos seus filhos. Aqueles que são adotados por Deus, eles não são mais filhos da ira, agora eles são filhos de Deus. Eles são filhos de quem? De quem? Aleluia! Glória a Deus por isso. Nós fomos adotados por Deus, mas Deus não nos trata como filhos adotivos. Pelo contrário, Ele nos trata como os pais deveriam tratar os filhos adotivos, como filhos. Por isso são chamados filhos adotivos. Eu tenho aqui na minha Bíblia um texto de Romanos que eu quero compartilhar com você. Está no capítulo 8. Eu penso que a palavra de Deus, ela tem que ser clara para nós. Veja o que dizem os versos 14 subsequentes. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... O que é que diz aí o texto? Eu vou perguntar de novo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, que quer dizer Pai. E mais, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus. Deus nos adotou para sermos seus filhos. Quando eu uso a expressão filhos do coração, eu preciso entender que eu sou um filho do coração de Deus. Não é gostoso saber isso? Você é um filho do coração. Nessa busca para me preparar para esse momento aqui, eu pesquisei muito e conversei com muita gente. Alguém me disse
que um filho do coração é tão amado quanto um filho natural, ou talvez um pouquinho mais. E eu fiquei no talvez um pouquinho mais. Um filho do coração é muito amado. E eu conversei com uma senhora que conseguiu adotar uma criança. E ela me disse assim: quando eu recebi o telefonema dizendo que tinha um bebê para nós, eu me senti grávida. E eu não entendo isso, porque o homem tem dificuldade de entender essas coisas. Mas você que é mulher, acho que você sabe o que eu estou dizendo, não sabe? Perfeitamente. Um filho do coração é mais amado. Você é mais amado de Deus. Tem um sentimento no meu coração que Deus tem assim um percentual de amor até maior por você e por mim. Eu trouxe um trechinho de um livro que eu amo, chama-se O Desejado de Todas as Nações. E se você quiser ler esse livro, eu recomendo. Ele foi escrito por uma autora que eu julgo ser inspirada, Ellen Goldwhite. Ela escreveu muitos livros. Esse é o meu predileto. Aliás, esse é um livro premiado sobre Jesus. É o melhor livro já escrito sobre a vida de Jesus. Não tem outro melhor do que este. E a página 25 do tal livro, Desejado de Todas as Nações, está escrito assim: pela sua vida e morte, Cristo operou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. Era o intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação. Em Cristo, porém, chegamos a ficar em mais íntima união com Ele, com Deus, do que se nunca houvéssemos pecado. Amém? Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Glória a Deus. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Que tal? Dá para entender o que é um filho do coração? Dá para entender ele aqui? Nós somos filhos do coração de Deus. Eu deixei para o final umas duas coisinhas que eu acho que vão trazer mais alegria ainda ao seu coração. E a mensagem da palavra de Deus, ela tem também esse significado de encher o nosso coração de segurança no Senhor Jesus. Porque a nossa segurança não está no exército, não está nos carros, nos cavalos, está no Senhor nosso Deus, amém? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Ou se já pensou, não gastou tempo nisso, mas escute. José, aquele que foi marido de Maria, a mãe de Jesus, ele adotou Jesus como seu filho. Nós falamos de Jesus e falamos do seu nascimento, do seu ministério, mas quase nunca paramos para pensar que José foi um pai adotivo. E foi o pai, excelente pai. Porque aquele menino não foi gerado por José. Veja o texto bíblico, Mateus capítulo 1, rapidamente. Eu vou ler uns poucos versos aqui, a partir do verso número 18. Mateus 1, 18. Enquanto você vai achando, eu faço o começo aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, sem que tivessem tido relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar ou infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, planejava deixar a Maria secretamente, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Você ama Jesus? Jesus foi um filho adotivo. Que tal? Jesus era o filho do coração de José. Foi gerado pelo Espírito Santo. Os filhos adotivos, e esta é a segunda coisa que eu quero dizer para você. Os filhos adotivos se tornam primogênitos na Bíblia. Como assim? De uma maneira literal, quando nós usamos a palavra primogênito, nós pensamos assim: é o primeiro que nasceu numa família. Mas no sentido espiritual e bíblico, não é assim. No sentido espiritual e bíblico é assim, mas também é um pouco mais. Essa palavra é usada várias vezes para descrever a exaltação que alguém recebe. Uma posição de honra. Em Êxodo 4, 22, não precisa ler, eu estou só citando para você saber. Israel não foi a primeira nação do mundo, mas Deus chamou Israel de o meu primogênito. Não é o primeiro, é aquele que é honrado por Deus, o meu primogênito. As pessoas que pertencem a Jesus Cristo, elas são chamadas no livro de Hebreus de os meus primogênitos. Está no capítulo 12, no verso 23. A igreja dos primogênitos arrolados nos livros dos céus. Os filhos de Deus. Primogênito, antigamente, ele recebia uma herança especial. E você, como primogênito de Deus, veja, olha onde nós estamos chegando. O adotado é mais amado, o adotado é filho do coração, o adotado se torna primogênito, e o primogênito tem uma herança especial. E você, como primogênito de Deus, tem uma herança especial, que é a vida eterna, conforme 1 Pedro, capítulo 1, verso 4. Devemos nos lembrar? Um fato a mais. No Antigo Testamento, os primogênitos eram dedicados ao Senhor. Lembram disso? Todo primogênito é meu. Olha onde nós estamos chegando na nossa conversa de hoje. Jura? Presta atenção. Adotado, amado, primogênito, herança especial, dedicado a Deus. A palavra de Deus diz em Êxodo 13, 2, que todo primogênito é propriedade exclusiva de Deus. Agora vem o apóstolo Pedro na primeira carta, no verso 2, no capítulo 2, no verso 9, ele diz assim: vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Você é o primogênito de Deus. Você é a propriedade de Deus. Entendeu, filha? Nada nesse mundo aqui vai roubar isso de você. Nada. Nada desse mundo aqui vai roubar isso de você. Porque você é o primogênito de Deus, e você é de propriedade especial de Deus. E como propriedade especial de Deus, você recebe uma herança especial de Deus. Depois de entender essas coisas, e só para eu saber se você entendeu, diga amém.
Então, depois de entender essas coisas, o que é que você gostaria de dizer para Deus? O seu Pai? Você lembra o que João escreveu no capítulo 1? Nos versos 11, 12, 13. Veio para os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Deus, em Jesus, que nos adotou, nos considera filhos, nos considera primogênitos. Temos uma herança especial porque somos propriedade exclusiva de Deus. E se eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu não posso permitir que Satanás, o príncipe deste mundo, domine a minha mente, a minha vida, porque eu sou de Deus. Eu vou falar para vocês com todo o carinho do meu coração. Satanás não quer que você saiba que você é propriedade exclusiva de Deus. Ele não quer. Ele não quer. Ele não deixa os pastores falarem isto. Você já viu os pastores falando isso todo dia? Eles não falam. Porque Satanás sabe que isso traz uma alegria, um potencial enorme. E saber que nós somos de Deus a despeito das dificuldades dessa vida. E nós sabemos que nós temos um final feliz com o Senhor. Isso é como uma coroa de glória sobre a nossa cabeça. Eu quero agradecer a Deus agora. Agradecer a Deus por entender isso. Por saber que eu sou propriedade de Deus. Eu não sou desse mundo aqui. Você não é desse mundo aqui. Você está aqui só de passagem. Nós pertencemos ao Senhor. Quero agradecer pelo privilégio de conhecer isso aí. Você gostaria de agradecer também a Deus por isso? Você é uma filha do coração de Deus. Você é um filho do coração de Deus. Deus tornou você seu primogênito. Você é propriedade exclusiva de Deus, dedicada ao Senhor. Viva de acordo com essa verdade. Você tem uma herança que está lhe esperando. E um dia desses, o Senhor Jesus, o nosso Deus e Salvador, Ele virá aqui para repartir a herança. Você é filho do dono do mundo. Você é filho, filha do Rei do Universo, do coração de Deus. O jovem coral preparou uma música especial para esse momento aqui. E eu quero chamar Deus agora de meu Pai. Pai nosso, nosso Pai. Eu quero que você se aproxime de Deus agora. Tá bom, Jonatas? Quero que você se aproxime de Deus agora como seu Pai. Um Pai que ama você. Um Pai que torna você primogênito. Um Pai que tem você como propriedade exclusiva. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos do Senhor. Quando eu digo que estamos indo para a eternidade, como o pastor Mauro mencionou hoje, e eu estou dizendo que nós estamos caminhando de mãos dadas com o nosso Pai, para o lar celestial. Enquanto o coral estiver cantando, eu desafio você a se levantar, se você estiver assentado, e falar com Deus o que está no seu coração. Talvez você não tenha ainda sentido o privilégio de pertencer ao coração de Deus. Peça para Deus dar essa visão para você agora. Faça isso em oração. Faça isso enquanto eles estiverem cantando.
e depois no final quero orar com todos vocês. Obrigado. Um garotinho vivia num lar e ele estava num processo de adoção. E chegou o dia dele ir para a casa dos pais. Pais do coração, porque o filho também é do coração. E quando chegou em casa,
ele percebeu que havia um quarto para ele, uma porção de coisas diferentes, todas as coisas foram preparadas para ele. E parecia que tudo o que havia sido escolhido agradava aos seus olhos e o seu coração. E ele, como já tinha capacidade de raciocinar, ele disse assim: como é que vocês descobriram todas as coisas que eu queria ter? É uma coisa simples, não é? Porque os pais tentam fazer isso mesmo, né? Então, os pais disseram: é porque mesmo antes de você chegar aqui, nós já amávamos você. Eu li essa história num livro, e eu separei esse trechinho e disse: eu vou usar isso aqui. Que isso aqui tem uma relação com o meu pai. Antes de eu vir a esse mundo aqui, meu pai já me amava. E um dia desses ele vem aqui para me levar para o meu quarto, minha suíte na casa do pai. Eu tenho a impressão que a hora que eu chegar lá e ver o que tem lá, eu vou dizer como aquele menino, né? Como é que vocês sabiam tudo que eu queria ter? Deus sabe tudo sobre mim, sobre você, sobre nós. Tudo. Tudo. E o que Deus está preparando para aqueles que o amam, jamais os olhos viram, jamais os ouvidos ouviram e jamais subiu ao pensamento. Suas lágrimas serão enxugadas em breve, viu, filha? Tá bom? Senhor Deus, que está a tua igreja, que estamos nós. É verdade que a tua igreja é muito maior do que isso aqui, porque o Senhor tem filhos e filhas em todos os lugares, mas nós aqui, e os que estão ligados em nós na internet, nós queremos te agradecer o privilégio, a bênção de sermos teus filhos, filhos do teu coração. Agora dá para entender um pouquinho quando Deus falou que Davi era um homem do seu coração. É porque nós somos do teu coração. Olha para nós aqui. Não deixa a gente ficar muito mais tempo nesse mundo aqui. Está muito ruim aqui. Nós queremos ir para casa, Pai. Para o teu lar, o nosso lar. Abençoa a tua igreja, a tua herança. Abençoa-nos. Dá-nos a graça que precisamos, as bênçãos que precisamos. E pela adoção de filhos, filhos do coração, amados. Louvado seja o teu nome, amém.